Oi, gente, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o meu testemunho de como eu comecei a falar em línguas. Gente, não foi fácil, tá? Só que para dar um contexto para vocês, eu vou ler Atos 2, obviamente, né? Que eu não posso perder a oportunidade. Vamos lá, gente, Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos cordenamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Gente, eu sou da igreja Assembleia de Deus Missões. E até hoje a gente acredita, né, nos dons do Espírito Santo, nesse mover do Espírito Santo, né, em línguas estranhas, enfim. E a gente busca muito por isso. E quando eu nasci, realmente ela estava em processo de conversão. E graças a Deus, quando eu vou ficando maiorzinha, ela se firmou na igreja, hoje é líder do ciclo de oração e tá aí por muito tempo, graças a Deus. Então, a minha adolescência, a minha infância foi toda vivida na igreja. E eu sempre percebi que tinha sempre assim como é que eu posso dizer? Uma atenção relacionada a essa parte de buscar o Espírito Santo, de quem não é batizado com o Espírito Santo, buscar isso na igreja. Então tinha uns moveres lá e a gente orava para ser batizado com o Espírito Santo. E no começo eu não entendia muito bem o que que era aquilo, porque as pessoas estavam falando daquele jeito, porque elas estavam falando daquele jeito, não entendi. Mas depois eu fui crescendo, eu fui ficando curiosa, eu fui perguntando por que que você fala assim? As pessoas foram me entender, porque é bom, porque eu sinto, o Espírito Santo ele fala isso comigo e eu preciso extravasar, a presença vem tão forte que eu preciso fazer isso, eu não aguento ficar contida, eu choro porque a presença é muito boa, sabe? E elas falando isso me deu muita vontade de também sentir aquilo e buscar aquilo. E aí veio o conselho. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, então você precisa ficar repetindo glória a Deus, que aí você vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí, gente, eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo, mas não foi um vídeo específico sobre. Mas enfim, e aí eu ouvi isso, então o que que eu fiz? Eu falei, se tem um plano, um jeito de conseguir fácil, então é isso que eu vou fazer. E eu ficava lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A boca até ficava seca de tanto falar e nada, e nada, e nada. E, gente, e eu lembro que às vezes eu ficando muito frustrada porque as pessoas vinham orar pra mim e eu pensava, eu vi tipo, as pessoas orando pra outra pessoa e a pessoa começava a falar em língua, começava lá a sentir o mover do Espírito Santo. Eu falava, a pessoa tá orando pra mim, então vai vir. E aí, nada, gente. E eu, glória a Deus. E as pessoas falam glória a Deus, falam glória a Deus e nada. Eu, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? E aí, gente, quando eu começava a ver que ia ter um mover, o pessoal já ia começar a orar para as pessoas que não são batizadas, eu já ficava assim, meu Deus, de novo, eu vou ficar aqui falando, não vai acontecer nada. Aí, gente, a gente também ia no monte. E no monte era a mesma coisa, só que no monte era um pouquinho pior, porque a gente ia à noite. E aí as pessoas vinham orar pra gente, pra mim, né? Eu vou falar de mim. Colocava a mão na minha cabeça e às vezes esforçava muito pra eu ser batizado pelo Espírito Santo e empurrava minha cabeça. Aí eu ficava sem força, aí eu falava, Deus, me perdoa, mas eu vou deitar aqui nesse chão, vou fingir que eu fui arrebatada, eu vou ficar orando deitada, porque eu não tô conseguindo mais, não tô conseguindo mais, não, isso tá empurrando demais minha cabeça. E aí eu fazia isso. Só que eu acho assim, gente, que Deus ele foi tão misericordioso comigo que ele falou assim, nossa, ela tá tentando demais, eu tô vendo que ela tá tentando demais, eu vou dar uma língua pra ela. E aí, gente, eu consegui falar uma língua, mas tipo, eu fiquei tipo assim, nossa, eu fui batizada, eu falei uma língua só, e eu fiquei lá falando uma língua só, falando uma língua só. E aí, quando eu tenho com isso, aí as pessoas viram que eu falei uma língua, né? Pararam de orar pra eu ser batizada com o Espírito Santo. Aí eu fiquei tranquila. Só que assim, da minha cabeça, gente, foi um negócio meio assim, falei, nossa, mas é isso, assim. Sabe, eu achei meio esquisito, mas eu falei, tá bom. E, gente, tá. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu lembro que teve um dia que a gente ia no monte de tarde com uma irmã de uma outra igreja, com a pastora de outra igreja. E na hora que a gente tá lá orando e Deus tá movendo e tal, aí ela veio e falou assim pra mim. Ela me pegou do nada e falou assim: Você é batizada com o Espírito Santo? Aí eu falei: Sim. Porque eu falava uma língua, né, gente? Uma só eu falava, então eu falei: Eu sou. Aí ela virou e falou assim: Você fala em línguas? Aí eu virei e falei assim: Falo. Aí ela: Tá bom, então eu vou orar por você. Gente, ela começou a orar por mim tranquila, tranquila. De repente, ela começou a falar em línguas.
Mas, tipo assim, não era só uma palavrinha igual eu tava falando, ela tava falando direto, tipo, ela tava literalmente orando em línguas pra mim. Isso que ela começou a orar em línguas pra mim, eu também comecei a orar em línguas. Só que, tipo assim, não era uma língua só, eu tava falando muita coisa e eu não conseguia controlar. Mentira, gente. Falar que não consegue controlar, se eu quisesse parar, eu conseguia, tá? Porque tem gente que fala, ah, não, que o Espírito Santo me pegou, não dá pra controlar. Dá sim, gente. O Espírito Santo, ele não é igual o demônio que te possui e te obriga a fazer as coisas, não. Na hora que você quiser parar, você vai parar. Até porque, se o Espírito Santo fosse assim, a gente não pecava, né? Porque ele entrava dentro da gente e falava, não, você não vai pecar, você vai fazer as coisas certas, e aí a gente vivia perfeitamente, mas não é assim. E aí o Espírito Santo me pegou e, gente, eu sentia a minha língua mexendo dentro da boca, mas eu não conseguia. Tipo, gente, é muito. Foi uma experiência muito assim. E eu fiquei tipo assim. Não, isso aqui é ser batizado com o Espírito Santo. Isso aqui é ser batizado com o Espírito Santo. Porque não tem lógica, gente. Não tem lógica. Foi muito surreal. Então, eu percebi que o que me fez ser batizada naquele dia com o Espírito Santo não foi ficar falando glória a Deus, mas foi sim receber a oração de alguém que já era batizado com o Espírito Santo pra mim, e não uma oração, como é que eu posso dizer, mecânica. Mas a pastora só pegou lá e começou a orar falando, meu Deus, batiza ela com o Espírito Santo. Ela não mandou ficar falando glória a Deus. E eu vou dizer o que eu percebi, porque que eu acho que eu demorei muito tempo pra ser batizado com o Espírito Santo falando glória a Deus. Vamos lá. Gente, quando eu vi que falava glória a Deus e você ia ser batizado com o Espírito Santo, eu realmente acreditei. Só que, quando eu falava glória a Deus, as primeiras vezes eram intencional. Eu realmente estava dando glória a Deus porque Ele merece, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele merece toda a glória e adoração. Então eu realmente estava dando a glória para Ele. Só que depois, da terceira vez que eu falava glória, perdi a intenção para mim e eu estava falando só porque eu queria ser batizado pelo Espírito Santo. Vocês conseguiram entender? A minha intenção ao falar glória a Deus não era dar glória a Deus, era ser batizado com o Espírito Santo. Então a intenção do meu coração estava errada. Por isso que eu não era batizado pelo Espírito Santo. Então, gente, eu não tô dizendo que se você falar glória a Deus, você não vai ser batizado. Eu só tô falando que se você ainda não é batizado e as pessoas falam pra você ficar repetindo glória a Deus pra você ser batizado, toma cuidado pra ver se quando você tá falando porque você quer realmente dar glória a Deus ou porque é tipo uma barganha. Tipo, Deus, eu vou falar glória a Deus e o Senhor me batiza com o Espírito Santo. E pensa aí, só um pouquinho da sua cabeça. Por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Conseguiu achar a resposta? Agora ora em cima disso quando você quiser orar. Se alguém vai falar pra você, fica repetindo isso aqui que você vai ser. Você fala, não, eu vou orar do meu jeito, porque Deus ele vai entender do meu jeito aqui. Ou também, se você quiser, repete, mas seja intencional na sua adoração, sabe? Seja intencional em relação a isso. E eu percebi que foi isso, galera. Se eu tivesse sido intencional, se eu tivesse orado do meu jeito e falado, Deus, eu quero experimentar o que todo mundo tá experimentando, eu quero saber como é que é isso, eu quero viver Atos 2 aqui agora, desce aqui, fala comigo. E, gente, que loucura. Mas gente, o dia que eu falei línguas eu fiquei assustada, assim. E graças a Deus, hoje eu falo também, gente, e quando eu começo a falar, não é mais uma palavrinha só não, tá? Eu consigo orar, assim, e falar muito, muito, muito mesmo. E, tipo assim, é variedade de línguas mesmo. E eu fico tipo, uau, Espírito Santo, caraca, eu tô falando línguas, tipo, gente, é muito bom, é muito bom. Então, se você quer ser batizado também, seja intencional na sua adoração. Não fale só por falar, não fale só pra você ser batizado pelo Espírito Santo, seja intencional. Se você vai dar glória a Deus, realmente dê glória a Deus. Não fala, eu vou dar glória a Deus porque eu quero ser batizado. Não seja assim. E a chave pra mim foi ter uma pessoa que já era batizada no Espírito Santo, já tava fluindo ali, no caso, em línguas, né? E ela orou por mim e eu fui batizada. Depois eu fui entender que tem alguma coisa. Eu não sei se na Bíblia tem isso, mas eu já ouvi algumas pessoas falando sobre transferência de dom, transferência de poder, alguma coisa do tipo assim. E eu acho que foi isso que aconteceu. Quando ela orou pra mim, meio que ela passou o que tava nela pra mim. E foi isso. Então, se você quer ser batizado quer batizado pelo Espírito Santo, vá atrás de uma pessoa que já é batizada e peça pra ela orar pra você. E seja intencional, entendeu? Seja intencional. Gente, é isso. Esse foi o testemunho, meu testemunho de como eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouco, né? E que vocês possam ser intencionais agora, para vocês serem batizados com o Espírito Santo. E se você já é, que você possa continuar nessa intenção, buscando mais, porque, gente, isso é muito bom. Depois de eu ter sido batizada, eu ter experimentado isso, eu realmente entendi por que as pessoas estavam insistindo tanto pra gente ser, porque, gente, é muito bom. Quando você experimenta isso,
Você quer que as outras pessoas sintam, porque não tem como você explicar o que você tá vivendo, o que você tá sentindo. Só uma pessoa que vive vai entender o que você tá vivendo, entendeu? Então é isso, gente. Busquem isso, porque é bom demais da conta. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.